Queridos irmãos e irmãs, presente aqui no santuário, você que nos acompanha Brasil afora, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos, meus irmãos, chegando ao final de mais um ano litúrgico. O que é ano litúrgico? O ano da igreja, que não equivale ao ano civil. O ano civil, ele começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. O ano da igreja, ela termina no 5º domingo antes do Natal, que é chamado de Domingo de Cristo Rei. Na outra semana, nós começamos um novo ano litúrgico, que é o tempo do Advento, que são 4 domingos antes do Natal. O que é importante você saber disso? Para entender as leituras da missa. Quando nós estamos próximos da festa de Cristo Rei, a igreja nos coloca leituras apocalípticas, ou seja, do final dos tempos. Aqui uma coisa que todos nós devemos saber: para o cristão católico, não existe final do mundo, existe final dos tempos. Uma coisa é fim de mundo. Esses filmes de Hollywood, Nostradamus, esse povo louco que dá por aí, isso é outra coisa. Nós que temos fé, nós não acreditamos no final do mundo. Haverá o final dos tempos, na volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai ofertar o mundo ao Pai como oferta pura. O Catecismo nos ensina. Então nós estamos esperando este glorioso dia. E nós que cremos, não é um dia de terror, não é um dia de pavor, é um dia de glória, é um dia de libertação. Pense comigo, senhores, seus pais viajam e você com seus irmãos ficam cuidando da casa. Você aprontou todas. Descobriu a senha do cartão de crédito, gastou o dinheiro, fez festa, bebeu à vontade. O pet bebeu tanto que teve overdose, morreu. Quebrou coisa da sua mãe, seus amigos picharam as paredes. Aí numa hora que você não espera, alguém diz assim: eles estão chegando. Essa notícia, eles estão chegando. É alegria ou é pânico? Exemplo 2. Seus pais viajam. Vocês ficam cuidando da casa. Tudo certo. Pagam as contas, fazem a comida, lavam as vasilhas, cuidam ali daquele ambiente, alimentam os animais. Está tudo bem. E vocês estão com saudade. Até que alguém diz assim: eles estão chegando. Qual que é o seu sentimento? Alegria. Entendem? Isto é a parousia, meus irmãos. Para aqueles que estão numa vida de santidade, o Maranatá, o vinde Senhor Jesus, é um dia esperado. É um dia de alegria, é um dia de glória, é um dia de libertação. Para aqueles que não creem e que não fizeram a vontade de Deus, é um dia de pânico, porque a palavra vai dizer que naquele dia Deus vai separar os que estarão com Ele na vida eterna e aqueles que estarão na perdição eterna. Para os bons filhos, o que tem o nome, os nomes no livro da vida, um dia de alegria, um dia de libertação. Para aqueles que viveram como o diabo gosta, um dia de tremor e temor, porque para estes não haverá vida depois desta vida. O Papa Bento XVI, no dia 18 de novembro de 2012, a respeito deste evangelho de Marcos 13, 24 ao 32, o Papa disse: este é o texto mais difícil dos evangelhos. Então aqui, vamos nos colocar no nosso lugar. A gente tem que saber o nosso lugar, né? Se para José Ratzinger,
um dos maiores teólogos do século. Não é um texto fácil, não vamos dizer que para nós o é. É um texto difícil, mas nós não vamos aqui pegar apenas a questão exegética. Nós não estamos aqui num curso bíblico. Nós vamos pegar a questão hermenêutica, que é a interpretação para a nossa vida. Aí nós conseguimos fazê-la bem. Primeira coisa, e você pode anotar, nós estamos aqui no discurso do Monte das Oliveiras, que é chamado de discurso olivetano. É o capítulo 13, versículo 3 e seguintes. Então, se alguém falar para você assim, quando foi o discurso olivetano de Jesus? Agora você sabe, só dizer, está em Marcos, no capítulo 13. É quando no Monte das Oliveiras, por isso olivetano, ele fala das realidades últimas, que é a parousia, a sua volta gloriosa. Este futuro incerto, o tal naqueles dias, não é assim que o Evangelho começa? Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, naqueles dias, qual que é a nossa curiosidade? Conta para nós, Padre, que dias que são esses? Ah, meus irmãos, se nós soubéssemos, os anjos não sabem, Jesus não sabe, só o Pai sabe. Cuidado, tem muito católico sem formação, que acredita em profecia de Nostradamus, que fica acreditando em profecia de Mãe Diná, vai chegando no fim do ano, televisão. Eu não assisto televisão há muito tempo, mas televisão é um show de horrores do início ao fim. Na última semana do ano, é gente falando de futuro, é gente jogando carta, é gente lendo mão, é gente falando de número, e fica lá os católicos bobocas assistindo essa porcariada e acreditando nisso. Eu fico com a palavra de Deus. Ninguém sabe a hora, nem anjo. Se Jesus não sabia, quem é que anda falando que sabe? Se Jesus não sabia, então nós precisamos acreditar na palavra de Deus e conhecer a Bíblia. E se nós não sabemos quando será esses naqueles dias, significa que é um futuro incerto. E este futuro incerto, ele não pode na nossa vida transformar-se em pânico. Ele tem que transformar-se em vigilância. Orai e vigiai. Por isso a missa dominical. Por isso a nossa confissão em dia. Por isso a leitura da Bíblia diária. A recitação do Santo Terço. Leitura de vida de santo, para que possamos também estarmos com ele. Viva como viver os poucos, para que depois da sua morte você esteja com os poucos. Santo Afonso Maria de Ligório, que vai dizer isso. Então, para nós cristãos, esse não saber que dia que é, está longe de ser pânico. É uma atitude de vigilância. Então eu vou vigiar. Eu vou me preparar para o Senhor Jesus, como a noiva se prepara para o noivo, porque eu não sei o dia e nem a hora. Então eu tenho que estar vigilante. Um dia eu atendi um jovem, ele me disse assim, padre, imagina se o senhor morrer e não tiver céu, você está na água, hein? Abriu mão de tanta coisa e não tinha nada, o senhor está na água, hein? Falei, meu filho, se não tiver céu, eu estou na água, mas se tiver inferno, você está perdido. Se não tiver céu, eu estou na água, mas se tiver inferno, você está perdido. E aquilo ficou na cabeça do rapaz, quando eu comecei a vê-lo mais na missa. Nós não sabemos o dia, mas esse dia deve ser preparado por nós com vigilância. Nós cremos na palavra de Jesus. Uma frase bonita que ele disse no Evangelho, não é? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós acreditamos em Jesus, amém? Então nós acreditamos na sua
palavra, e a palavra dele não passa. Meus irmãos, infelizmente, o estudo no Brasil, vamos fazer grandes comentários, senão eles me processam, né? Mas a coisa é para não saber mesmo, é para não aprender mesmo. O negócio é ideologia, não é cultura. Se você estuda a história, e não só a história brasileira, mas a história da humanidade, períodos difíceis, já tivemos tantos. O que eu mais me apaixonei pela história da igreja foi que, isso eu falo sem medo, se dependesse dos bispos, dos papas e dos padres, a igreja já tinha acabado há tempos. Porque o que esse povo aprontou não está no gibi. E é interessante que mesmo naquela decadência, a igreja ressurge como fênix das cinzas. Não é nossa, não é coisa nossa. Nós tocamos no mistério de Deus. E as coisas, elas vão acontecendo. Então nós precisamos entender uma coisa: Deus não perdeu o controle da história. E quando você estuda a história real, você verá que essa situação difícil que nós estamos hoje, pessoas contestadoras, pessoas que espalham apostasia, que brincam com o sagrado, pessoas que ficam arrotando ideologia, não só de gênero, mas tantas outras nefastas que estão por aí. É só questão de tempo, esse povo todo vai morrer, esse povo todo vai acabar numa tumba, e a igreja continuará depois de nós, até a volta de Cristo. O Império Romano tentou destruir a igreja, os bárbaros tentaram destruir a igreja, o Renascimento tentou destruir a igreja, os iluministas tentaram destruir a igreja passou século a século e chegou até nós. Esse povo todo vai morrer, eles e nós. Não precisamos ficar queimando pestana por causa desse pessoal. O tempo passa. E para nós que cremos, vigilância, vigilância. Porque naqueles dias, depois da grande tribulação. Qual que é esta grande tribulação? A última prova de fé. Aqueles que estiveram vivos nesta época irão viver a última tribulação. É o que o Papa João Paulo II chamava do tempo da peneira. Vamos ver quem vai passar quando a peneira. Será que nós estamos vivendo uma vida para sermos aprovados ou reprovados? E aqui não é uma vida, atenção, não é uma vida que agrade padre, não é uma vida que agrade pessoas, não é uma vida que agrade seu marido, sua mulher, seu namorado, não, é uma vida que agrade a Deus. Há uma oração eucarística maravilhosa, que quando o padre reza para as pessoas que morreram, o sacerdote diz assim: lembrai-vos, ó Pai, daqueles que chamastes desta vida a vossa presença, cuja fé só vós conhecestes. Existe termômetro, não inventaram fedômetro. Eu consigo saber a sua temperatura, mas eu jamais consigo saber a sua fé. Quem sabe qual a fé que você tem? Você e Deus, e ninguém mais. Você pode falar que tem, ou pode falar que não tem. Deus que perscruta o teu coração, Ele sabe qual é a sua fé. E é por esta fé, ou pela falta dela, que nós seremos salvos ou condenados. Então, para nós, as leituras de hoje nos coloca aqui no versículo 27, Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus. É isso que eu quero. O que eu quero na minha vida? Eu quero ser um eleito de Deus. Só que aqui você tem que ter uma opção. Pede uma pessoa fazendo um semblante de alegria. Semblante de alegria. Feliz. Semblante de tristeza. Bem sim.
Todo mundo consegue fazer isso, não consegue? Faça aí, ao mesmo tempo, uma cara de alegria e de tristeza, ao mesmo tempo. Não existe. Aqueles que são eleitos para Deus, eles perdem a eleição para o mundo. Aqueles que são eleitos para o mundo, eles perdem a eleição para Deus. Ou seja, você está sendo eleito por quem? Você está sendo aplaudido por quem? Você está agradando a quem? Você está seguindo os valores de quem? De Deus ou do mundo? Das pessoas ou do Criador? Aqui vai dizer, ele reunirá os eleitos de Deus. Permita-me ir ao catecismo, no parágrafo 10:45. Você que está em casa, anote, ou abra o seu catecismo aí. Parágrafo 10:45. Atenção, o catecismo diz sobre isso aqui, os eleitos de Deus. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro, a visão beatífica na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos, será fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão. Repita alto: felicidade, felicidade, paz, paz, comunhão. comunhão. Quem que nos dá isso? É o mundo? É a droga? É a bebida? É a prostituição? É o adultério? É a mentira? É a pornografia? Não. Quem nos dá felicidade, paz e comunhão é Jesus Cristo. E Ele dá isso para aquele que o elege. E Ele haverá de nos eleger como seus eleitos. Então, meus irmãos, aqui é com muita tranquilidade. Não preocupe em agradar mundo. Não preocupe em agradar mundo. Preocupe em agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo passa e com o mundo a concupiscência. Mas aqueles que creem em Deus brilharão como estrelas no céu. Tem uma musiquinha que pegou de novo aí, né? Já escutaram na internet? Tem muita. A musiquinha do Pedro. Pedro, uma música italiana. Voltou agora que eles colocaram um guaxinim cantando a musiquinha lá. Ela pegou no TikTok e está uma febre. E eu estava assistindo a origem desta música. Quem é o tal do Pedro? Segundo os historiadores, ele seria o Diego Maradona, o Dieguito, porque a cantora, que era apresentadora de TV italiana, era muito amiga dele, e querendo homenageá-lo, ele pediu para não colocar o nome dele. Então ela falou, então eu vou colocar Pedro. Então o apelido dele para ela era o Pedrito, por isso a música. Mas aí a notícia foi falando da fama que ela teve na época, depois ela caiu no esquecimento, e com esse filme do Guaxinim, essa musiquinha do Pedro caiu no gosto mundial. Tem vídeo americano, brasileiro, na Ásia, África, do TikTok, todo mundo cantando a música do tal do Pedro. Mas como que termina a reportagem? Ela viu o primeiro sucesso, ela não viu o segundo, porque ela faleceu em 2021. Aí no fim do vídeo a pessoa diz assim, uma hora todo mundo vai. Meus irmãos, a nossa ficha ela tem que cair. Ela tem que cair. Se você estuda um pouco de história, se você pensa na sua família, se você ver álbum de fotografia, se você vai a museu, gente, a vida está gritando para nós a todo momento. Quantas pessoas já viveram e quantas já morreram? Eles viveram ontem, nós vivemos hoje, eles morreram e nós vamos morrer. E depois? A atitude de vigilância é para aquele que sabe, eu estou passando por aqui, mas eu não vim morar aqui. Minha morada é lá. Nós estamos de passagem. Teve um bispo que contratou um pintor
para fazer um afresco numa catedral. E o bispo gostava de conversar ali com os funcionários. Ele estava pintando, né? Aí o bispo falou com ele assim: qual que é o dia mais importante da sua vida? O cara parou e falou assim: se fosse quais os dias, mas qual o dia? Seria o dia do meu nascimento? Seria o dia da minha conversão? Será o dia do meu casamento? Será o dia do nascimento do meu primeiro filho? Mas eu tenho 3, foi a alegria. Ele não sabia responder aquela pergunta. E o bispo então lançou uma outra: o que você está fazendo? Ele disse: estou pintando a catedral. Foi por isso que o senhor me contratou. E depois? Depois eu vou receber, claro, né? E teve que pegar um outro trabalho. E depois? Depois eu vou pegar um outro trabalho. E depois? Depois eu vou aposentar, né? Eu trabalhei a vida toda, aí eu quero curtir os netos. E depois? Depois eu quero passear bastante, porque eu viajo muito pouco, eu trabalho muito. E depois? Depois eu vou ficar mais velhinho, eu e minha patroa lá, curtindo os netos que estão maior. E eu quero morar num sítio. Quero ter galinha, quero ter uns animaizinhos. E depois? Depois eu vou ficar mais velhinha ainda. E depois? Bispo, depois eu vou morrer. O bispo: e depois? Este é o dia mais importante da sua vida. É o dia da sua morte. Porque no dia da sua morte é que você verá se você terá uma vida eterna ou uma condenação eterna. Aquele homem nunca mais esqueceu: tudo que eu estou fazendo, eu preciso pensar no e o depois. Meus irmãos, olha para o padre aqui. Se o ser humano pensasse no depois, muita coisa que a gente já fez, a gente não tinha feito. Muita coisa que você já disse, você tinha ficado calado. Muito pecado que a gente cometeu, a gente não tinha cometido, porque naquele momento, parece que é só aquele momento, mas existe um depois. Se aquele marido soubesse que ele perderia a mulher, atrairia a raiva das filhas e seria criticado pelos amigos por aquela besteira que ele fez depois que bebeu, ele não tinha bebido e nem feito a besteira. Só que na cabeça dele não tem o depois. Se você soubesse aquela palavra que você disse ia gerar aquela confusão na sua casa, você não tinha dito. Ou seja, o bispo ensinou o que para este homem? Se prepare para o depois. Assim, quando virdes essas coisas acontecerem, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Que tudo isso? A provação da nossa fé, a purificação da nossa fé, para sermos verdadeiramente de Deus. Quando aquele dia e hora, ninguém sabe, olha a palavra aí, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. No catecismo, nós temos o versículo, o parágrafo 670. Anote aí, está escrito assim, atenção: desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Se alguém falar com você assim, a respeito de Jesus Cristo, qual é o tempo que a igreja vive? Você sabe responder? A respeito de Cristo, qual o tempo que a igreja vive? A resposta é essa: nós estamos vivendo depois da ascensão, ele já subiu ao Pai, e nós estamos vivendo antes da parousia, que é a sua volta gloriosa. Jesus, terminada a sua missão na terra, ele se eleva ao Pai, a ascensão. E ele não voltou ainda, que é a parousia. Nós estamos vivendo aonde? Nesse tempo. E a igreja vai dizer no catecismo: já estamos na última hora.
Então esta hora não é hora de relógio, não. É 1 hora, padre, a última hora. São 60 minutos? Não. Esta última hora, este último tempo que vai depois da ascensão até a volta de Cristo. Para nós cristãos católicos, a segunda volta. Para o judeu, a primeira vinda. Porque Jesus, ele voltará para a nossa segunda vez, que ele já veio em Belém. O judeu não aceitou, mas a segunda, eles aceitarão o Messias, que ele não virá mais numa gruta, ele virá em glória. Para eles a primeira, para nós a segunda. Mas este é o tempo que nós vivamos. E a igreja nos ensina, 670. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente adquirida, de um certo modo real, já é antecipada nesta terra. Pois já na terra, a igreja é assinalada com a verdadeira santidade, embora imperfeita. Por isso que nós falamos já e ainda não. Nós já somos de Deus, mas ainda não totalmente. Nós já participamos da santidade, mas ainda não totalmente. Nós já somos de Deus, já somos, mas ainda não totalmente. É o que a igreja chama de já e ainda não. Já somos, mas ainda não totalmente. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, porque são palavras eternas. Coroando o Evangelho, e assim nós finalizamos, nós vamos à primeira leitura deste domingo, que está na profecia de Daniel, no capítulo 12, versículo 1 a 3. O Evangelho que escutamos, vou repetir para a gente guardar, nos chama a quê? A vigilância, a vivermos como eleitos de Deus, crendo nas palavras que não passam. Talvez muitos aqui nos acompanham pela internet, pela TV, outros já frequentam muito o santuário. Esta nossa pregação do domingo de manhã, que é uma pregação mais extensa, é para valorizar algo que os católicos muitos não valorizam, que é a palavra de Deus. O que é muito valorizado no mundo protestante. Tanto é que uma pessoa aqui era um católico marmar. Porque católico mesmo sempre é católico, mas um católico que não sabia o que é ser católico direito. Aí ele sai da igreja católica e vai para uma outra igreja por aí. Qual que é a primeira coisa que ele diz? Lá a gente estuda Bíblia, lá a gente lê Bíblia, lá a gente tem que levar a Bíblia. E é interessante como que tem pessoas ainda existem na igreja católica que tem preguiça de ouvir uma pregação, de estudar Bíblia. Aí fica aqueles católicos de domingo para bater cartão. No domingo é dia de missa, deixa lá bater cartão. Aí, não vocês, mas onde que tem a missa menor? Onde que o padre nem prega? Essa que é a missa boa, onde tem uma missa de meia hora, a tal lugar, nossa senhora, é lá que eu vou. Bateu o cartão, cumpri a obrigação, domingo foi a missa. E eles desconhecem a palavra. E São Jerônimo vai dizer o que para o Papa Damaso? Quem desconhece a palavra, desconhece a Cristo. Eu acho uma vergonha um cristão católico, que se diz católico, que não conhece Bíblia. Eu não estou falando aprofundar na Bíblia como um padre sabe Bíblia. Pelo menos todos os padres deveriam saber. É um estudo contínuo. Mas o mínimo os senhores precisam saber. O mínimo da vida de Cristo vocês precisam saber. Por quê? Para viver a palavra, para proclamá-la e para defendê-la. É interessante que quem menos sabe de religião é os que mais falam. Quando você está num grupo lá do seu trabalho, ou reúne a sua família, veja lá, o que menos vai à igreja, o que não crê em nada, é que fica dando pitaco em coisas de Deus. E você que deveria saber e citar a Bíblia, você fica calado. Não, padre, é para evitar confusão. Me desculpe, não é para evitar confusão, é porque você não sabe. Aí tem que ficar calado mesmo.
porque há um ditado, não estou falando para todos aqui, mas para alguns certamente. É muito melhor você ficar calado e parecer um idiota, do que você falar e acabar com a dúvida, né? Então tem gente que tem que ficar calado, que não sabe nada, vai falar o quê? Mas nós precisamos conhecer a palavra, para que quando alguém falar alguma coisa contrária à fé, ou contrária às escrituras, você com carinho, mas com sabedoria, com firmeza, que você possa citar a Bíblia, mostrando qual é a doutrina da igreja e qual é a verdade da palavra. Isso só adquire com momentos como esse, ouvindo a pregação, anotando, aprendendo alguns termos, entendendo, não é? Alguém vai dizer para você, mas e como que é esse negócio de final do mundo? É estrela caindo? A lua perde o brilho? Que bagunça que é? Fala, olha, isso é uma linguagem bíblica, que é um texto difícil de interpretar. Mas a questão não é o texto, a questão é o contexto da sua vida. Se o texto fala disso tudo, ele quer propor o que a nós? A vigilância. Porque vai acontecer, eu não sei quando, eu não sei onde, nem Jesus sabia, mas o Pai sabe e eu creio. Então me chama vigilância. Outra coisa que o texto me ensina, nós precisamos viver como eleitos de Deus. No nosso batismo, nós fomos eleitos por Deus. Céus e terras passarão, mas as palavras de Cristo não passam. Quer dizer, numa fala dessa, você cala a mesa toda. Eles não sabem o que é o dom da vigilância. Eles não sabem o que é a tal da parousia, que agora você sabe que é a segunda volta gloriosa de Cristo. Eles não vivem a eleição do batismo e nem acreditam na palavra de Jesus que não vai passar. Então, muitas vezes, o nosso silêncio é prudência. É prudência. Eu não vou falar para não dar confusão. Me desculpe a verdade, viu, gente? Se em alguns momentos é prudência, a maioria dos momentos é falta de cultura mesmo. Porque você não sabe o que você poderia falar ali. Então é por isso que é importante você ir até a leitura e beber na leitura. Assimilar a leitura na própria vida. A primeira leitura de hoje, da profecia de Daniel 12, 1:3, fala nominalmente de São Miguel. Ele é o guerreiro dos eleitos de Deus. Ele batalha a nosso favor. Então é interesse nosso rezarmos a ele. É interesse nosso termos São Miguel como nosso protetor. E a primeira leitura vai dizer, naquele tempo, naqueles dias, se levantará Miguel para uma batalha espiritual. Miguel se levantou na primeira batalha contra Lúcifer, foi daí que os anjos caíram, os anjos decaídos, aí são os demônios, e haverá uma segunda batalha. Se na primeira batalha, atenção, São Miguel lutou por Deus, a primeira batalha, São Miguel lutou por Deus, na segunda batalha ele vai lutar por quem? Por nós. Então é interesse nosso estarmos do lado de Miguel. É interesse nosso vivermos como eleitos de Deus. Olha aí, São Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, somos nós. Será um tempo de angústia, como nunca houve até então. Aqui é o final. Mas até chegar ao final, meus irmãos, quem aqui nunca passou por momentos de angústia? Talvez você esteja hoje vivendo uma situação de angústia. Alguém da sua família está doente, tem um problema na sua vida que não se resolve, você está angustiado pelo final do ano, está angustiado com a sua área financeira, você está angustiado com a sua saúde. O tempo diz que São Miguel se levanta para lutar por aqueles que estão angustiados. Não deixa isso para o fim do mundo, já chama São Miguel hoje. Peça que Miguel lute a seu favor para que ele arranque do seu coração toda angústia e coloque a confiança em Deus. Então nós temos o mundo espiritual,
Nós não estamos numa bola jogados nesse universo, não. Deus cuida de nós e cuida de nós através também dos arcanjos. No caso, Miguel. Mas neste tempo, o teu povo será salvo. O que eu disse aí dos filhos na casa? Aqueles que estão cuidando da casa de Deus e da própria casa, que é o seu corpo, a sua vida, esses serão salvos, esses serão guardados. Eu não me lembro o nome do filme, eu gosto muito de filme. Filme me descansa. Eu vi um filme, eles queriam descobrir um crime, mas o cara que era o acusado do crime não falava nada. Eles pegaram um policial, que ninguém na prisão sabia que ele era policial, e colocaram ele na prisão. Olha, você está por sua conta e risco lá dentro. A sua missão é fazer amizade com este preso, faça o que for preciso e arranque dele a confissão. E aquele policial, que ninguém sabia, ele entrou como criminoso, ele começou a entrar no grupo deste cara, que é como se fosse um líder ali dos presos. E no meio do filme, o que acontece? Ele descobre que eles estão planejando uma rebelião. Iam matar o diretor, matar lá os carcereiros, iam tomar o presídio. E ele então comunica isso aos policiais. Então o chefe dele vai dizer, então você tem 2 dias para descobrir e arrancar da boca dele se ele é ou não o criminoso que nós estamos procurando. Ele disse, mas como que será? Falou, olha, se estourar a rebelião, fique calmo. Nós vamos entrar, a polícia vai acabar com a rebelião, e neste dia, no meio de toda a bandidagem, nós te conhecemos. Eles não sabem, mas nós sabemos. Você é policial. E nós vamos guardar você. Nós vamos tirar você do meio desta batalha. Gente, esse filme é um pouco a nossa vida, não é? A hora que o mundo tiver um caos, aquela bagunça, e os anjos chegarem, eles vão tirar aqueles que são deles. A rebelião estourou, meu filho, o filme todo, aquela violência toda, os policiais entraram, a hora que viram ele, esconderam-no atrás dos escudos, e o cara saiu. Aí, depois que ele aparece de farda, que o pessoal viu que ele era um infiltrado. Na verdade, eu não estou contando um filme, que vocês não sei o nome do filme, mas na verdade esse criminoso não era o acusado, não. O acusado foi o irmão, não sei de quem, que colocou ele na prisão, porque ele que tinha matado. Aí no final descobre que quem era o acusado era alguém da família mesmo, estava só querendo o dinheiro lá da família. Mas estou citando o filme porque aquele policial, ele tinha uma certeza, no momento do caos, eu serei reconhecido e eles vão me guardar. É isso, meus irmãos. Nós temos o anjo da guarda, nós temos São Miguel, que vai lutar a nosso favor. E no meio do caos, quando São Miguel aparecer em glória, é preciso que ele diga assim, aquele padre ali, Padre Cristo, é dos nossos, tira. Aquele ali, é dos nossos, tira. Aquela mulher ali é das nossas, tira. Eu quero escutar isso, amém? Ou você não quer? E ai de você se não escutar, meu filho. Você está perdido se você não escutar. Os anjos falam, esse é nosso. É isso que a leitura diz. Mas neste tempo, o teu povo será salvo. Aquele que vive a verdade de Deus será salvo. Muitos do que dormem se despertarão. Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno, ou seja, a perdição eterna. Então não basta acordar, é preciso acordar para Deus. E por último, eu quero terminar falando aos pais, aos professores, aos catequistas e todos aqueles que pregam para alguém ou ensinam algo para alguém. Olha o final da primeira leitura. Os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como estrelas por toda
a eternidade. O que é que o mundo tem ensinado? Vocês sabem o que é que o mundo tem ensinado. O que é que a gente tem que ensinar? O caminho das virtudes. Ah, padre, mas quem ensinar isso vai ser ridicularizado, cancelado. Não tem problema. A gente não quer ser eleito pelo mundo, a gente quer ser eleito por Deus. Os pais aí, o que você tem ensinado para os seus filhos? É o caminho da virtude? O caminho da santidade? O caminho da fé? Porque se os pais ensinam os filhos o caminho da virtude, eles vão brilhar como estrelas no céu. Eu que sou um pregador, que tenho o microfone nas mãos, eu que tenho que ensinar para os senhores o caminho da virtude. Nem sempre é uma palavra que agrada, que alegra, mas é a palavra de Cristo que nunca vai passar. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou instruindo vocês e os que estão em casa, estou garantindo o meu filho. Porque aquele que ensina a muitos o caminho da virtude, brilha como estrela na eternidade. Eu não estou preocupado em agradar o mundo, porque esse mundo passa. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Faça o mesmo. Então, meus irmãos, as leituras desse final de semana são verdadeiramente uma pérola. E nos ensinam a olhar para as realidades últimas com vigilância, com esperança. E qual é o dom do Espírito para este tempo? Olhando a leitura que nós escutamos, qual é o dom do Espírito? É o temor a Deus. Não é ter medo de Deus, é ter medo de magoar a Deus, de perder a companhia de Deus. Se eu não sei que dia que o Senhor vem, eu tenho que estar preparado. O Senhor pode até demorar um pouco a vir, mas a gente não demora muito a ir. Aí aquele jovem que me disse, eu termino com ele, porque comecei com ele. Ah, padre, se não tiver céu, você está na água. Mas se tiver inferno, você está perdido. Ele me dizia, eu quero viver o prazer do mundo, eu quero aproveitar o mundo. No final da minha vida, eu me converto. Aí Deus vai salvar a minha alma. Falei, olha, seu raciocínio está corretíssimo, mas eu tenho só uma pergunta. Qual, padre? Qual é o final da sua vida? Você vai morrer que dia? De quê? Aonde? Com quem? Quem é que sabe disso, meus irmãos? Ninguém sabe. Estava hoje de manhã, enquanto comi uma coisinha lá em casa, passando umas notícias de ontem, essa manhã mesmo, aqui em Minas, não me lembro o nome da cidade, uma família bateu o carro, só sobrou um nenenzinho. Morreu o pai, a mãe e 2 filhos. Eles saíram para viajar no feriado, né? Estavam voltando. Não me lembro a região, é em Minas Gerais. E a pergunta é, a família deles, os filhos deles, eles acordaram hoje e pensaram assim, nossa, hoje é o nosso último dia de vida. Vamos nos converter. Ninguém sabe. Eles não sabiam, eu não sei e você não sabe. Como nós não sabemos quando será a vinda de Cristo, nós não sabemos quando será a nossa morte. Qual que é a nossa atitude? Desespero? Não. Vigilância, esperança, santidade, temor a Deus. A liturgia aponta para as realidades últimas da humanidade, mas também para as nossas realidades últimas. E se nós sabemos em que morreremos um dia e morreremos, não é para você abrir mão da sua vida, não é para você parar de fazer o que você gosta, mas é para você pensar, aquilo que eu tenho feito, eu faço como eleito de Deus. Aquilo que eu tenho construído, eu construo sabendo que a minha vida eterna não é aqui, é com o Senhor. Que as leituras nos abençoem, que elas nos alimentem e que nós possamos viver uma semana maravilhosa. Porque essa semana prepara-nos para o último domingo do ano da igreja, que é domingo que vem, a festa de Cristo Rei. A igreja antecipa o evangelho que ouvimos. A igreja traz para a liturgia a coroação de nosso Senhor, como Senhor do céu e da terra, o que Ele já o é.
mas ainda não é totalmente, porque não teve ainda a sua segunda volta. Você que acompanha sempre essas pregações aí da sua casa, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e, principalmente, se puder, volte, escute de novo esta pregação, marque no seu catecismo os parágrafos, marque na Bíblia os 2 textos que nós trabalhamos, para que essas leituras possam ir fazendo de nós eleitos de Deus, não apenas de boca, mas sobretudo de coração. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.